Romanos 12, versículo 4. Os que encontraram, digam amém. Os que estão procurando, diga glória. Então glorifica que melhora, porque o Senhor está presente em nosso meio. A Ele toda honra, a Ele toda glória, todo louvor e toda adoração. Amém, meus irmãos? Versículo 4. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que tendo diferentes, escute isso, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar-se, é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use este dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Feche os teus olhos, curve a sua cabeça, oremos ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, Pai das luzes, Deus da Bíblia, te exaltamos e te glorificamos porque não há outro além de ti. Fala conosco conforme tu queres nesta noite, e que possamos louvá-lo e adorá-lo e compreender a profundidade, a grandeza da tua palavra. Que o Senhor venha penetrá-la o mais profundo dos nossos corações. Nós abrimos o nosso coração, o nosso entendimento, para ouvir a tua mensagem, em nome de Jesus, e te louvaremos. Amém. Podeis assentar. Queridos irmãos, baseado no texto que nós acabamos de ler, eu quero trazer uma mensagem doutrinária à igreja nesta noite. E o tema que nós vamos abordar é: o que é exortação segundo a Bíblia? Eu vou repetir. O tema da mensagem desta noite é: o que é exortação segundo a Bíblia? Nós nos deparamos em momentos da nossa vida em que ouvimos falar a respeito que alguém exortou alguém, e eu já ouvi pessoas dizer assim que não aceita a exortação de ninguém. E ao dialogar com esta pessoa, eu pude perceber e entender que ela não sabia o que realmente é exortação. Por incrível que pareça, tem pessoas que estão na igreja há anos, mas ainda não sabem o que realmente é exortação ou exortar. Antes de aprofundar as Sagradas Escrituras, eu quero fazer 4 perguntas a você que está nos vendo agora, e você não precisa responder agora, porque no final da mensagem eu vou tornar a fazer a mesma pergunta, e aí você vai responder para si mesmo. Então, como nós estamos falando a respeito do que é exortação, primeiro eu quero lhe perguntar: você já foi exortado? Eu vou repetir, a primeira pergunta:
você já foi exortado? Segunda pergunta, você já exortou alguém? Terceira pergunta, você aceita a exortação? Quarta e última pergunta, você precisa, você carece, você necessita ser exortado? Quem sabe por não ter um conhecimento profundo a respeito do que é exortação, quem sabe nós mesmos podemos dizer assim: eu nunca fui exortado, ou eu já fui exortado, ou dizer que eu já exortei alguém, ou que eu aceito ou não aceito a exortação, ou que eu preciso ou não preciso da exortação. Os irmãos observam que o texto que nós lemos em Romanos 12, a partir do versículo de número 4, a Bíblia expressa que nós somos membros compostos de apenas um só corpo. E quando nós lemos o versículo de número 6, a Bíblia está dizendo assim: de modo que tendo diferentes dons. E aí em seguida o texto vai dizendo que é conforme a graça que nos é dada. Essa graça é dada por quem? Por Deus. Então, em primeiro lugar, o que é exortação? Em primeiro lugar, exortação é um dom de Deus. Diga assim para o seu irmão: exortação é um dom de Deus. Então, por aqui você já pode perceber que exortar não é para qualquer um. Não é qualquer pessoa que pode exortar, ou que pode trazer a exortação sobre a vida de alguém. Por quê, bispo? Porque a própria Bíblia está nos trazendo em prova que a exortação é um dom de Deus sobre a nossa vida, mediante a sua graça. Ou seja, um dom dado por Deus, não por merecimento, mas um dom dado por conta de sua infinita graça. Ou seja, se Deus me dá o dom de exortação, o dom de exortar, não significa que eu sou melhor do que alguém, não significa que eu sou melhor do que aquele em que eu exorte, não, mas é um dom que foi dado pela graça de Deus, mediante a sua infinita graça e misericórdia. Observa o que o versículo de número 8 nos diz. Romanos 12, 8 está afirmando que exortação é um dom de Deus. Olha o que diz: ou o que exorta, use esse dom em exortar. Então aqui a Bíblia está falando a respeito dos dons de profecia, a respeito do dom de ministério, do dom de ensinar, e está falando a respeito de que exortação é um dom de Deus para as nossas vidas. Então, exortar é quando você tem para si ou sobre si um dom que vem segundo a graça de Deus sobre as nossas vidas. Segundo lugar, o que é exortação? Em segundo lugar, exortação é aconselhar. Tito capítulo 2, versículo de número 15, a Bíblia fala a respeito disso. Tito capítulo 2, versículo 15 diz assim: fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. Observa que o texto aqui é um aconselhamento, ou seja, uma exortação por conta de um aconselhamento, ou um aconselhamento vindo para as nossas vidas. Quando a Bíblia está dizendo, fala disto, exorta, repreende com toda a autoridade. Então, quando você aconselha alguém, ou quando você é aconselhado,
com autoridade, você está sendo exortado por alguém. A Bíblia também nos diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 33, o texto diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Em outras traduções diz: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. O que é isso? Um aconselhamento. A Bíblia, que por intermédio do apóstolo Paulo, está aconselhando a nós por intermédio da palavra. E o que ele está dizendo? Não vos enganeis. Em outras palavras, tenham cuidado, porque as más conversações, as más companhias, corrompem os bons costumes. Quando eu não sigo esta demonstração, esta exortação, este conselho, eu acabo me misturando ou caminhando, convivendo perto e com pessoas que têm maus costumes, más conversações. E estas pessoas podem acabar me tirando da direção de Deus. Então a exortação aqui é um conselho. Que conselho é esse? Não vos enganeis. As más conversações ou as más companhias corrompem os bons costumes. Tem pessoas que passam a ter costumes que não são de si, por conta da companhia de certas pessoas. Eu posso citar um exemplo para você. Tem pessoas que não têm o costume de falar em gírias, mas ela começa a falar por conta da convivência com alguém. Tem pessoas que não têm costume e não falam palavrões, mas pela questão de estar se envolvendo, andando, convivendo, acompanhado-se, ou estando acompanhado de pessoas que têm maus costumes e más conversações, acaba se direcionando para o caminho errado. Hebreus capítulo 13, versículo de número 7, a Bíblia diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. O que é que o texto está querendo dizer? Um aconselhamento. Que aconselhamento é esse? Lembrai-vos. Em outras palavras, lembre-se dos vossos pastores. Lembre que eles vos falam a palavra de Deus, e dos quais, o texto está dizendo, e dos quais imitai. Ou seja, se tem alguém que eu posso me espelhar, este alguém é o meu pastor. Se tem alguém que eu posso imitar além de Cristo, porque Paulo disse assim: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo estava dizendo: não imite a mim, por eu ser um exemplo, mas ele está dizendo: imitai a mim, ou faça o que eu faço conforme eu faço, porque eu também faço conforme Cristo faz. Sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Então ele está dizendo por intermédio da palavra: na fé dos quais imitai. Ou seja, o teu pastor, o teu líder, eu estou falando isso aqui de pastor de verdade, daquele que cuida do rebanho, daquele que ensina a palavra da retidão, daquele que não quer apenas uma questão isolada e abre mão da responsabilidade pastoral e não tem o zelo, e não tem um cuidado, e não tem uma preocupação, e não tem um carinho com as ovelhas. Não, eu estou falando de pastores que têm responsabilidade e que fazem valer com o seu chamado,
dignos de serem imitados, dignos de exemplo de homem de Deus para nós, em quem nós podemos nos espelhar, a ponto de olharmos para Ele e dizermos: eu quero ser uma bênção como o meu pastor é, eu quero falar da mesma forma que o meu pastor fala, eu quero ter a mesma sabedoria que o meu pastor tem, eu quero ter o mesmo entendimento que o meu pastor tem, que o meu líder tem. Imitais, atentando para a sua maneira de viver, atentando para a sua maneira de viver, observa-os. Quais são a trajetória, o comportamento, a conduta dos vossos pastores? Se eles têm conduta de homem de Deus que permanece firme em Cristo, firme na palavra, firmado na rocha, sejam completamente iguais, semelhantes a eles. Porque aqui tem muitas pessoas que constantemente oscilam. Um mês está na igreja, no mês seguinte não estão mais. Uma semana está congregando, na outra semana não está mais. Porque às vezes, queridos, estão se imitando ou se espelhando em quem não é para se espelhar. Se o meu pastor está na oração, eu vou ser igual a ele, eu vou estar na oração. Se o meu pastor está na consagração, eu vou estar com ele. Se ele vai estar no monte, eu vou estar com ele. Se ele está no culto, eu vou estar com ele. Se ele vai estar na consagração, aonde ele estiver, eu quero estar presente, eu quero cooperar, eu quero contribuir, não só em questões financeiras, mas também com a minha conduta, com a minha presença, com o meu esforço, com a minha dedicação em prol do reino de Deus. Aí o texto ainda continua em Hebreus 13, versículo de número 9. O texto diz assim: não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com alimentos que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Olha o aconselhamento que a Bíblia está nos trazendo. Não vos deixe levar. Levar por o quê? Em redor, por doutrinas várias ou várias estranhas. O que o texto está afirmando? Cuidado. Nem toda doutrina é a doutrina da Bíblia. Nem todo ensinamento é ensinamento da palavra. Tem muitas coisas estranhas acontecendo por aí. O texto ainda termina dizendo: e se fortifique o coração com graça, e não com alimentos que de nada aproveitam aos que a eles se entregam. Ou seja, cuidado com qual tipo de alimento você está se alimentando. O teu pastor ensina a palavra para você, o teu líder prega a Bíblia para você. Aí você vai lá para a live, na internet, e acaba se alimentando de alimentos podres, de pessoas que não estão com a vida no altar, e às vezes estão profetizando maldição na sua vida, de pessoas que não têm um pastor, de pessoas que não congregam, de pessoas que não têm uma autoridade espiritual sobre ele, e está aí contaminando a vida de muita gente, e às vezes impondo as mãos sobre a vida de pessoas, e estão colocando coisas que não é para colocar. Então cuidado, porque as falsas doutrinas estão em nosso redor. Alimentos pobres e estragados estão em nosso redor. É por isso que eu, como pastor, eu sempre alerto as ovelhas dizendo: cuidado, aonde você vai, aonde você visita, em qual igreja você está visitando, qual pastor você está ouvindo, porque a responsabilidade pastoral é alimentar o rebanho por intermédio da palavra. Mas tem gente que quer se alimentar só de profecia,
Querido, profecia é uma coisa, a palavra é outra. Profecia é algo de Deus para a tua vida que às vezes é para concretizar uma promessa. A palavra é o alimento que vai te sustentar diariamente, permanente na presença de Deus. É um aconselhamento para nós. Isto é uma exortação de Deus para a nossa vida. Hebreus capítulo 13, versículo 17, o texto continua a dizer assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isto não vos seria útil. Qual é a exortação que o texto está dizendo? Obedecei a vossos pastores. Isto é uma exortação. Isto é ser exortado. Quando a palavra está me dizendo, obedeça o seu pastor, eu estou sendo exortado pela palavra. E a Bíblia ainda diz assim, além de obedecer, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria, não gemendo. O que é que significa isso? Quando uma ovelha não obedece o seu pastor, não se sujeita à autoridade constituída por Deus, muitas das vezes o pastor fica desgastado, muitas das vezes o pastor fica triste, muitas das vezes o pastor fica sobrecarregado. Por quê? Porque ele acaba perdendo tempo com quem não era para perder tempo. Porque enquanto tem uma ovelha ferida, precisando de ser tratada, de ser cuidada, de ser feitos curativos nela, porque ela se feriu no mundo aí afora, aí o pastor acaba tendo que deixar a ovelha ferida ali e perder tempo com a ovelha que está desobedecendo o seu pastor. Ele está perdendo tempo com ovelhas que não querem ser sujeitas a vossos pastores, que querem fazer o que querem, que não querem obedecer, que não querem sujeitar-se aos seus pastores, e muitos acabam dizendo que não se sujeita a homens. Observa que a Bíblia está nos trazendo uma exortação. O que é isso? Aconselhamento. Exortação é aconselhamento. Hebreus 13, versículo 22, o texto diz assim: rogo-vos, porém, que suportais a palavra desta exortação. Querido, se você ler Hebreus capítulo 13 todinho, você vai encontrar o que o apóstolo Paulo fala com tanta profundidade, com tanta exortação ao povo. Ele estava exortando, ele estava aconselhando, ele estava advertindo, ele estava orientando o povo. O mundo popular costuma dizer assim, que se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Mas nós encontramos nas páginas da Bíblia Sagrada vários conselhamentos, várias orientações de homens de Deus, e aqueles que as seguiram venceram na vida, e aqueles que desobedeceram pereceram no meio do caminho. Então está dizendo, irmãos, que suportais a palavra desta exortação. Aí ele conclui dizendo assim: porque abreviadamente vos escrevi. Paulo estava dizendo assim, missionária Terezinha: além de todos os conselhos que eu dei a vocês nestas palavras, teria muito mais palavras de exortações, aconselhamentos que eu poderia vos dar, mas eu tive que fazer um abreviamento. O que é isso? Ele resumiu, porque não dava para falar tudo, porque um crente que conhece a palavra,
que nasceu verdadeiramente de novo, não precisa muita coisa para ele entender o que deve fazer e o que não deve fazer, o que pode fazer e o que não pode fazer. Quem realmente nasceu de novo sabe quando é necessário obedecer o seu líder, o seu pastor, a autoridade constituída por Deus. Não precisa muita coisa. Nessa trajetória pastoral tem pessoas que só de eu olhar para a pessoa, só de eu olhar para a ovelha já sabe o que eu quero. A ovelha já sabe o que eu estou esperando que aconteça. E vai lá e age. Então ele está dizendo: suportais a palavra desta exortação. Tem gente que não suporta. Tem gente que não aceita o aconselhamento. E acaba sofrendo por isso. Porque Deus constituiu a autoridade espiritual sobre nós para nos direcionar no caminho certo, para nos alertar quando nós estivermos em perigos, para nos orientar quando estivermos andando em caminhos que ao homem parecem ser bons, mas o final deles são caminhos que conduzem à morte. Então, exortação é um dom de Deus para nossas vidas, sobre as nossas vidas. Exortação é aconselhar. E em terceiro lugar, exortação é animar. Você pode dizer para o seu irmão: exortação é animar. Olha aqui para mim. Aí tem gente que ainda fala assim: eu não quero ser exortado, porque não conhece a profundidade da Bíblia, não sabe o que é exortação. A Bíblia diz que certa feita o próprio Jesus disse que o povo estava perecendo. O povo pereceu porque lhes faltou conhecimento. Conhecimento de quê? Da palavra de Deus. Porque quando nós conhecemos a palavra, nós compreendemos o que Deus tem reservado para nós. Então exortação também é animar. Olha o que diz em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 4. 2 Timóteo, diminui só um pouquinho de grave. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Olha o que o texto diz: procure apresentar-se a Deus aprovado, meu Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar, e que maneje corretamente a palavra da verdade. Eu creio que tinha pessoas ali que tinham medo, que estavam cabisbaixo, pessoas que foram chamadas para fazer a obra juntamente com Timóteo, mas estavam apreensivos, estavam amedrontados. E a Bíblia diz que esta palavra vem sobre eles para animá-los, dizendo: procurem apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, ou seja, que anda de cabeça erguida, porque não está servindo a qualquer um, mas está servindo ao poderoso Deus, e que maneje corretamente a palavra da verdade. Isto é exortação, isto é reanimar, é animar alguém. Agora em 1 Timóteo capítulo 5, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 21, o texto diz assim: eu o exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procure observar essas instruções sem parcialidade
E não faça por favoritismo. Eu vou repetir. Eu exorto solenemente diante de Deus e de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procure observar estas instruções, ou seja, observem estas instruções sem parcialidade, e não faça nada por favoritismo. Ou seja, eles estavam sendo animados, exortados, só que o fato era: não façam para serem vistos pelos homens, não façam somente para agradar os seres humanos, não faça para ser o queridinho, não faça para que as pessoas olhem para você e digam assim: ele é o melhor, ele é demais, ele é estrela, ele é extraordinário. Não, ele estava dizendo: faça com simplicidade, mas com determinação. Isto é exortação através de ânimo. Eles estavam sendo animados. Então diga para o seu irmão: exortação é animar. Aleluias. Em quarto lugar, o que é exortação? Exortação é encorajar. Meu Deus. Abra comigo a sua Bíblia em 1 João, capítulo de número 1, versículo de número 9. Já estamos partindo para a conclusão. 1 João, capítulo 1, versículo de número 9. Exortação é encorajar. Agora vamos entender que encorajar não é apenas um sentido. Não é encorajar somente a lutar, a vencer, a conquistar, a obter vitórias. Mas vamos compreender qual foi esta exortação que se encontra em 1 João capítulo 1, versículo de número 9. Os que encontraram digam amém. Acompanha aí. Se confessarmos, não é assim? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Que encorajamento foi esse? Porque tinham pessoas que estavam em pecado, tinha pessoas que tinham cometido delitos gravíssimos, mas não tinham coragem de confessar, tinham coragem de pecar, tinham coragem de errar, mas não tinham coragem de reconhecer, tinham coragem de se aventurar nas propostas que o mundo, que o diabo, que a serpente tem a oferecer, mas não tinham coragem de confessar os seus erros, de confessar os seus pecados, de confessar as suas transgressões, e viviam uma vida de escravidão pelo peso do pecado. Aí o texto vem exortando, encorajando-os, dizendo a eles: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então é um encorajamento. Não é feio errar, não é feio pecar, porque todos pecamos, todos erramos. O problema é ocultação, é quando você não confessa a Deus, é quando você não abre o seu coração para reconhecer que precisa de uma nova história, de um novo recomeço, para que o Senhor venha purificar de toda a injustiça. 2 Coríntios capítulo 13, versículo de número 11. Exortação é encorajar.
2 Coríntios 13, versículo 11, diz assim: sem mais, irmãos, despeço-me de vocês, procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz, e o Deus de amor e paz estará com vocês. 2 Coríntios 13, 11. Irmão, vamos pautar essas palavras. Escute isso aqui. Quem está dizendo? O apóstolo Paulo. As orientações finais. Ele diz assim: sem mais, ou seja, eu não vou dizer muito, eu não vou falar muito, é pouco que eu tenho a falar para vocês. A minha exortação para vocês é simples, mas é bem objetiva e é muito eficaz. Irmãos, despedo-me de vocês. Ele estava se despedindo, mas ao mesmo tempo estava encorajando. Me despeço de vocês, procurem aperfeiçoar-se. O que é isso? Ele estava dizendo: procurem aperfeiçoar, melhorem as vossas atitudes, o vosso comportamento, a vossa conduta, melhorem a vossa postura, melhorem o vosso caráter, melhorem os vossos compromissos. Ele estava alertando a eles, ele estava aconselhando, orientando a eles, como aquele que estava citando as últimas palavras, mas eram palavras que produziriam grandes resultados. Nós entendemos com isso que nós diariamente precisamos melhorar. Nós nunca estamos no ponto que deveríamos estar 100%. Então ele estava dizendo para eles aperfeiçoar-se. E que mais? Ele disse: exortem-se. Exortem-se. Aqui ele está dizendo assim: cada um de vocês, exortem-se. Ou seja, eu não apenas sou exortado por alguém, mas eu também tenho que a si mesmo exortar-se. Como assim? A mim mesmo. Eu tenho que entender que exortação é um dom de Deus que está sobre mim. Mas a mim mesmo eu tenho que entender que exortação é aconselhar. Vai ter momentos que eu tenho que aconselhar a mim mesmo. Vai ter momentos que eu vou ter que animar a mim mesmo. Olha o que ele estava dizendo. Vai ter momentos que eu tenho que encorajar a mim mesmo. Exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento. O que representa ter só um pensamento? Um só propósito, um só objetivo. O nosso objetivo é chegar até o céu. O nosso objetivo é marchar e avançar, e não recuar. Mas tem gente que não está entendendo. Nós temos que ter um só pensamento, ficar firme. Nós temos que ter um só pensamento, prosseguir confiando em Deus. Nós temos que ter um só pensamento, ficarmos firmados na rocha. Nós temos que ter um só pensamento, não devemos olhar para trás, não devemos desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Nós temos que seguir no caminho que é Cristo Jesus e ficarmos firmes e inabaláveis. Tenham um só pensamento, vivam em paz. Diga para o seu irmão: viva em paz. Tem duas lógicas de você viver em paz. A primeira é, escute isso aqui: não corra atrás dos seus inimigos, não corra atrás daqueles que te perseguem, não vai atrás daqueles que querem o teu fracasso, não procure aqueles que querem ver a tua derrota.
Segundo conceito é: libere eles, deixe eles em paz, deixa eles lá no canto deles. Ou seja, ele está dizendo: vivam em paz, irmão. Paz não tem preço. Paz vale mais do que a razão. Muitas das vezes nós vamos ser apontados, nós vamos ser caluniados, mas na maioria das vezes nós vamos ter que se calar. Vamos ter que ficar quieto. Ainda que as pessoas olhem para nós e digam assim: está devendo na praça. Ainda que muitos olhem para nós e digam assim: como é que pode? Fizeram isso e aquilo com ele, e ele está quieto. Fizeram isso e aquilo com ela, e ela não fez nada. Paz não tem preço. Quem nos justifica é Deus. O homem conhece a nossa trajetória limitada, mas Deus sabe quem realmente, verdadeiramente nós somos. Perdoe os inimigos e viva em paz. Se paz tivesse preço, eu seria o primeiro a pagar, pastor Francisco. A paz é quanto? R$100. Por tome os R$100. Quanto que é a paz? A paz a gente divide em 10 vezes no cartão sem juros, pois eu passo o cartão agora. Quanto que é a paz? A paz é um Pix de R$500, eu faria o Pix. Mas paz não tem preço. Já viu que tem gente que fala que não leva desaforo para casa? Se agir nessa lógica, você não é questão de não levar desaforo para casa. Pode até não levar desaforo para casa, mas pode levar problema para casa, pode levar guerra para casa, pode levar discórdia para casa, pode levar contenda para casa, pode levar fofoca para casa. Isso é um perigo. Paz não tem preço. Viva em paz. Esta era a exortação de encorajamento. E o Deus de amor e paz estará com vocês. Ou seja, ele estava dizendo: viva em paz, mas não esqueça que o Deus de paz, que o Deus de amor estará com vocês. Exortem-se, aperfeiçoem, tenham um só pensamento, porque se vocês fizerem assim, lembrai-vos que vocês não estão só. Então diga para o seu irmão: você não está só. Diga: o Deus de amor e de paz está com você, te exortando, te encorajando a prosseguir. Aleluias. O que é exortação? Segundo a Bíblia, exortação é um dom de Deus. O que é exortação segundo a Bíblia? Exortação é aconselhar. O que é exortação segundo a Bíblia? Exortação é animar. O que é exortação segundo a Bíblia? Exortação é encorajar. Agora eu lhe pergunto, lembra do início da mensagem? Agora eu lhe pergunto: você já foi exortado? Porque as pessoas pensam assim: ser exortado é alguém brigar comigo, é gritar comigo, é chamar minha atenção. Aí eu lhe pergunto: você já foi exortado? Aí agora você vai compreender, à luz da Bíblia, várias vezes, com certeza, porque você já foi animado, você já foi encorajado, você já foi aconselhado por alguém. Aleluia. Segundo, você já exortou alguém? Agora, se alguém lhe perguntar daqui para frente, diga: com certeza eu já exortei alguém. Ou você nunca trouxe uma palavra de ânimo na vida de alguma pessoa, ou você nunca deu um aconselhamento, ou você nunca encorajou alguém no momento do medo, diante da tempestade, da adversidade dessa vida. Terceiro, você aceita a exortação? Pergunta para o seu irmão: você aceita a exortação? Quando a gente não conhece a Bíblia, irmão, a gente chega ao ponto de dizer: eu não quero exortação, não. Eu não aceito esse negócio para o meu lado, não, porque eu faço tudo certinho. Porque tem gente que pensa que exortação é você colocar é ser colocado na prensa, é você estar errado, eu vou te pegar. Não, querido,
É claro que exortação é alerta, é advertência, é correção, é aconselhamento para nos tirar do foco do caminho errado, para nos colocar no caminho certo. E quarto, você precisa ser exortado. Pergunte para o Senhor: você precisa ser exortado? Eu preciso, todos os dias. Sem exortação nós não teremos vitória. Você pode dizer em alto e bom som: sem exortação não teremos vitória. Mais uma vez, sem exortação não teremos vitórias. Agora eu vou lhe provar isso. Abra comigo a sua Bíblia para a gente concluir e terminar no horário. Provérbios capítulo 3. Vamos lá para Provérbios capítulo 3. Ou melhor, Provérbios 3. Versos de número 18. Isso aqui vai para quem não aceita, porque tem gente que fala que não precisa, tem gente que fala que não aceita, tem pessoas que falam que não quer ser exortado, não aceita a exortação. Então vamos entender o que acontece quando nós negamos, quando nós não aceitamos a exortação. Provérbios 13. Eu falei 3? Perdão, 13. Provérbios 13, versos 8. Nossa bispa vai ler. 18. Provérbios 13, versículo 18. Pobreza e afronta virão aos que rejeitam a correção. Espera aí, como é que é? Pobreza e afronta virão aos que rejeitam a correção. Então, pobreza e afronta virão sobre quem? Sobre os que rejeitam a correção. Então olha para mim, irmãos, olha para mim. Quer enriquecer? Eu não estou dizendo assim em questão de bens materiais, de você ostentar. Eu estou dizendo porque a riqueza não significa em ter, mas em possuir e em ser. Escute isso aqui. Quer vencer na vida? Quer ser um campeão? Quer ser mais do que vencedor? Então aceite a correção. Se não aceita, não tem vitória. É vida de fracasso e de pobreza. Vamos mais? Provérbios 3 agora. 3. Terminou não? Então continua. Mas os que guardam a repreensão será venerado. Ok. Os que guardam a repreensão será venerado. Em algumas traduções diz será honrado. Não é isso? Os que guardam a correção serão venerados, honrados. Agora vamos lá. Provérbios 3. Versos 11 e o verso 12. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire o conhecimento. Ok. Então, aquele que aceita a correção, ele recebe vitória. Mas aquele que rejeita, não recebe vitória, porque assim como o pai corrige um filho que ele ama, ele nos corrige também. Porque exortação é ser corrigido, exortação é ser orientado, exortação é ser aconselhado, exortação é ser advertido, quando não estivermos no caminho certo e fazendo o que é certo. Para a gente finalizar, Hebreus 12, versículo de número 6.
e o versículo de número 7. Nós já vamos concluir, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Ok, pegou? Se é filho, aceita a correção. Se não aceita a correção, não é filho, é o quê? Bastardo. Então, irmãos, por várias vezes, não uma só, por várias vezes, na nossa trajetória cristã, na nossa caminhada com Deus, nós vamos ser corrigidos, nós vamos ser advertidos, nós vamos ser orientados. Vai ter vezes que o teu pastor, que o teu líder vai dizer: meu filhão, você está pensando que você está agindo certo, mas você está completamente errado. Você está achando que a sua atitude está agradando a Deus, mas não está agradando a Deus, está desagradando a Deus. Então, quando nós escutamos a correção, além do Senhor nos abençoar, Ele nos tem por filho. Mas se nós negamos, se nós rejeitamos, se nós não aceitamos, o Senhor está olhando e está dizendo: você não é o meu filho, você é um bastardo. Então, nem tudo que parece ser é. Tem gente que está dizendo: eu sou filho de Deus, eu sou filhinho do Senhor. E o Senhor está olhando e está dizendo: você não é filho. Por quê? Por conta da tua atitude. Porque você não obedece, você não aceita a correção. Quando você é chamado a atenção, você faz birra, você faz cara feia, você quer parar, você quer desistir, porque você não quer ser exortado. Mas Deus marcou essa noite para nos dizer que exortação faz parte da nossa vida. Se nós não formos exortados, nós passamos a caminhar com nossos próprios passos, em caminhos de trevas, em caminhos de escuridão, em caminhos de fracasso e em caminhos de derrota. Mas quando entendemos, compreendemos o que é exortação, aí sim, nós estamos no caminho da vitória e da provisão de Deus para com as nossas vidas. Se coloque de pé. Eu já vou concluir. Deixa eu te contar algo que aconteceu comigo. Na época eu tinha em torno de 6 a 7 anos de idade. A gente morava ali no Novo Gama, no 12HC, e meu pai estava construindo a igreja lá na época. Eu era criança, mas eu lembro como se fosse hoje. Um irmão chegou e chamou meu pai. Meu pai estava em cima de uns cavaletes. Os cavaletes mais ou menos 2 metros de altura, 2 para 3 metros de altura, uns cavaletes de vigota, bem alto mesmo. E um cavalete de frente para o outro, e tinha 2 taubas de 30, uma do lado da outra em cima do cavalete, e no meio tinha uma brecha. Quando o irmão chegou para chamar meu pai, para que ele descesse para conversar com ele, meu pai desceu do cavalete, olhou para mim e disse assim: Joabe, você não suba no cavalete, para você não cair e se machucar. Eu olhei e disse: ok, papai, ok, com certeza. Quando o papai virou as costas, tinha aquelas madeirinhas fininhas assim, ó, era como se fosse degrau para subir. Quando ele virou as costas, isso aqui não é conto de história, não aconteceu mesmo. Quando ele virou as costas, eu olhei para o cavalete e disse: agora eu vou fazer uma aqueles cabas do circo faz, esse mistério aí. Eu vou subir, vou de uma ponta na tauba, na outra por cima, assim, ó. E fui. Aí subi para subir, foi rápido. Quando eu cheguei lá em cima, eu olhei e vi a brecha no meio. Aí eu disse: quer saber de uma coisa? Eu vou fazer assim, cruzado, uma aqui, que é para ficar mais bem feito.
E fui. Um aqui. Até quando eu errei aqui, eu pisei no meio. E eu desci. Você pensa que eu caí lá embaixo? Irmão, eu desci no meio das duas tábuas. Que esse couro aqui do meu pescoço arrancou todinho, ficou na carne viva. Você está indo porque não foi tudo. Ficou na carne viva. E eu fiquei pendurado pelo pescoço, gritando. Gritando. Irmão, quando o pedreiro que estava trabalhando com meu pai viu aquela cena, saiu desesperado. E pegaram um tambor e colocaram debaixo. O irmão subiu no tambor, me puxou para cima. Eu fiquei mais de anos andando assim. Pergunta minha mãe. Até hoje, se eu for tirar uma foto 3x4, principalmente quando eu estava na adolescência, ficava um pouquinho assim. Na escola, na infância, alguns amigos me chamavam de pescoço torto. Olha o pescoço torto. Agora, por que isso aconteceu? Por conta da desobediência. Porque eu não aceitei a exortação. Porque eu não aceitei ser corrigido. Outra feita aconteceu comigo. Meu pai tinha uma madeireira na época, lá na 12 do Pedregal. Ferragens, o nome era Ferragens Vem Ver. Olha o nome estratégico que meu pai colocou. Ferragens Vem Ver. Aí o cara passava de frente, vou ver o que é, porque a curiosidade é grande, né? Desse jeito. E eu lá o dia todo, nessa época eu já tinha acho que uns 10 anos de idade, para 11 anos. Eu lá, e aí tinha uma garrafa lá de água, que parecia muito com a garrafa de água Raiz. Raiz não, querosene. E aí, as duas garrafas lá, e eu estava numa sede, eu tinha acabado de chegar, tinha ido jogar bola na rua, brinquei de bola a manhã inteira, cheguei numa sede, e fiquei lá. Aí meu pai pegou e falou assim: Joab, você não beba nessa garrafa aqui, viu meu filho? Essa garrafa aqui é branca, mas não é de água não, meu filho, isso é querosene, viu? E eu estou bem aqui, irmão, lembro-me como se fosse hoje. Eu olhei para meu pai e disse: aham. Quando meu pai virou as costas, irmão, numa sede, eu criança, não sei o que tem na cabeça, eu pensei comigo: seja água Raiz o que for, estou com uma sede, eu vou matar essa sede, vai ser agora. E eu peguei, fui lá e tirei a tampa, quebrei o lacrezinho. Eu ainda dei uns 6 goles ainda, fui corajoso, vup. Irmão, quando pensa que não, cadê respiração e faltou fôlego. E aí minha mãe na hora saiu correndo e eu caí no chão se debatendo. E me deram lá uns 5 copos de leite e eu sobrevivi. Por quê? Porque eu não aceitei a exortação, a correção, a advertência, o aconselhamento, o alerta. Se a gente fosse perguntar aqui nessa noite, para vocês contar, porque está todo mundo rindo de mim, mas cada um contar as experiências que tiveram na infância por conta de não aceitar a exortação, que tem gente que ia dizer que eu fiquei pendurado no arame farpado, era tanta história para contar, botei o dedo, enfiei o prego na tomada, é muita coisa. Mas eu quero finalizar a mensagem dessa noite dizendo para você: a gente estamos sorrindo, mas o negócio é sério. Se nós não obedecermos, se nós não aplicarmos exortação na nossa vida, o caminho será de sofrimento. A gente vai remar e não vai sair do lugar. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Então fecha os teus olhos, curve a tua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, a tua palavra foi ministrada aos corações nessa noite. Senhor, fortalece o que está fraco. Senhor, anima o que está desanimado. Encoraja o que está, meu Deus, sem ânimo, sem força, sem coragem, sem determinação. Oh, recalabaramancho riminifaço e andelagasse. Que nós possamos prosseguir em avançar, em te louvar, em te adorar, em te glorificar, acreditando e confiando que a tua vontade é boa, é perfeita e agradável, e o que o Senhor tem reservado para nós é sempre o melhor. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, e nós compreendemos e entendemos nessa noite, segundo a Bíblia, o que verdadeiramente é exortação. Entendemos que nós precisamos, carecemos
ser exortados todos os dias e obtermos a vitória para a glória do teu santo nome, e te louvaremos. Amém e amém. Quantos podem dizer amém?